Todos os dias normalmente são sempre assim. Uma preguicinha danada. Eu levanto. Eu tenho mania de ficar olhando pro nada. Paro, fico olhando, sentada na cama. Normalmente não tem algum pensamento específico. Eu só fico olhando pro nada mesmo. E aí a ficha começa a cair, né? Tá na hora de levantar, dou aquela arrumadinha básica e bora trabalhar. Aí eu vou pro banheiro. Aqui é aquele procedimento, né? Tem dia que vai número 1, número 2, número 3, tudo que tiver direito. Tem dia que é só número 1 mesmo. Aí depois normalmente eu tomo um banho. Quando tá frio é meio duro encarar o chuveiro logo cedo, né? Porém, é bastante importante. Dou aquele tapinha também na face, dou arrumadinha naquele cabelo, fico ajeitadinha, dou um último retoque e vou fazer um cafezinho. Olha, eu particularmente eu gosto muito de um café puro. Eles não reparem não, a minha cozinha, normalmente eu costumo lavar a louça, tá? É que tem dia que não dá tempo, né? A gente sai mais tarde, tá cansado, mas enfim, eu tomo meu café, bora pro serviço. Normalmente vou trabalhar de carro, mas quando é o dia do meu rodízio, ou quando eu tô dura, porque às vezes a gente não tem grana pra botar gasolina, né? A vida de trabalhador é assim mesmo. Aí eu pego o metrô. Quando eu vou de carro, eu ligo pro Brian. Brian é gente boa pra caramba, ele trabalha no mesmo prédio que eu, Brian é anestesista. Aí eu ligo pra ele, dou uma carona pra ele e vamos juntos ao serviço. No meio do caminho a gente vai conversando. O Brian também às vezes vai compartilhando um pouco das angústias dele, eu também vou compartilhando a minha. Afinal de contas, né, todos nós às vezes não estamos muito legal. Bom, chegando no serviço eu me despeço do Brian, cada um vai pro seu lado, pro seu canto e eu vou pra minha sala. O mais curioso é que antes mesmo de eu chegar até a minha mesa, eu começo a ter um sentimento, uma sensação, é como se fosse um vazio. Não é algo que eu não gosto do meu emprego, eu não sei explicar. Mas mesmo assim eu aceito, dou início às minhas atividades, atendo os clientes, atualizo as planilhas e vou tocando o meu dia. Normalmente eu tenho algumas reuniões, sabe aquelas reuniões que não fazem o menor sentido você participar? São aquelas reuniões que só tomam o seu tempo em relação a outras entregas e a outras atividades que você tem para fazer. Mas quando isso acontece, normalmente eu fico até mais tarde para poder entregar as minhas tarefas e a minha parte, né? Eu também não vou reclamar, pelo menos eu tenho emprego e as reuniões me oferecem croissant e café. Normalmente eu almoço com o Milton. Eu e o Milton, a gente não costuma ter aqueles horários certinhos, sabe, pro almoço. Então a gente se fala pelo chat ou pelo WhatsApp e a maioria das vezes dá certo e a gente sai para almoçar nos nossos horários malucos. E assim segue o jogo. Depois do almoço eu retorno, dou continuidade nas minhas atividades, resolvendo as coisas do trabalho. Só que minha cabeça também às vezes fica fora do trabalho, né? Tem os outros problemas da vida, as contas e os boletos que às vezes a gente atrasa. Eu saio do serviço, eu volto para casa. Olha, normalmente sem energia. Antes eu até arriscava uma academia. Normalmente quando eu me matriculo na academia, eu já pago logo um mês. E aí na primeira semana eu me empolgo, eu vou direitinho e depois eu paro. Eu ando sem energia. Minha rotina normalmente é essa. De casa para o trabalho, do trabalho para casa. De vez em quando a gente tem que parar no mercado, né? Então quando eu tô voltando do serviço eu paro no mercado, faço as comprinhas para a semana, pro final de semana. Mas quando eu chego em casa, aquela sensação, aquele vazio, como se a vida não tivesse fazendo sentido, ainda permanece dentro de mim. Então eu faço as tarefas de casa e volto para o quê? Vou para a cama. A gente fica nesse ciclo sem fim. Parece que ele é estranho. Será que a vida tem sentido? Eu tenho essa sensação todos os dias, diretamente. Só que eu também sou filha de Deus, né? E quando sobra uma grana, a gente vai pra um barzinho, toma umas biritas, uma cervejinha. Tem aquele amigo do seu amigo que é rico, te arruma uma pulseira VIP, você paga de gatinha numa balada top das galáxias, depois volta pra casa de Uber, porque pagou de gatinha, né? Mentirosa, safada. De vez em quando dá pra ir pra praia também, andar de escuna em Paraty, tira várias fotos, posta nas redes sociais. Good vibes, obrigado a Deus. Dá pra andar de pedalinho de vez em quando também. Alugar um chalé numa cidadezinhas aí do interior. Oh, vida boa, hein? Mas quando eu volto pra casa, aquele sentimento está ali.
Mas esse dia algo diferente me aconteceu. Eu levantei e não fui para o trabalho. Calma, não fui pro trabalho porque é sábado. Eu levantei e pensei: chega! Quem manda nessa porra sou eu. Que dó de mim, eu nem sei porque eu tô me sentindo assim. Então eu ia ficar de boa no sábado, né, descansando. Só que o Chico, gente, é meu vizinho, ele inventa moda, ele caiu do telhado. Eu, pra ajudar, levei o Chico no hospital. E aí eu tava lá no hospital, aguardando o Chico ser atendido, e uma grande amiga minha, Carla, me ligou, perguntou o que eu tava fazendo, né, e falou pra mim, falou: amiga, vem pra cá, né, pra gente se ver, pra gente bater um papo e tudo mais. Aí eu falei pra Carla que eu tava acompanhando o Chico no hospital e que a hora que eu saísse do hospital eu ia pra lá, tava esperando o Chico ser atendido. Tá vendo essa pessoa aí, ó? Não tá vendo, né? Porque a sensação é essa mesmo, parece que não tem ninguém atendendo. Mas eu falei pra ela que eu ia pra casa dela assim que eu saísse do hospital. 3 horas esperando pra ser chamado, 2 minutos pra ser atendido, é só uma luxação, Chico. Toma de pirona que passa. Aí eu cheguei na casa da Carla. Nossa, que saudades que eu tava dela, muito bom conversar com ela. A Carla é uma pessoa muito querida. E aí a gente ficou conversando, papo vai, papo vem, né? Coisas um pouco aleatórias, ela falou um pouco do serviço dela. Eu falei do meu também. E aí eu comentei com a Carla, né? Eu falei pra ela que às vezes eu tenho essa sensação de vazio, né? Um questionamento se a vida tem sentido ou não. Eu comecei a chorar um pouco, desabafar. E aí a Carla falou pra mim, ela falou assim: amiga, eu acho que eu tenho uma boa ideia para você, uma grande ideia. Por que que você não faz terapia? E aí eu olhei para Carla, aí eu discordei. Eu falei: não, definitivamente não. Terapia é para quem é louco. Eu não sou louca não tenho tempo para essas coisas não. A Carla me olhou, ela ficou puta comigo, ela me deu um tapaço. Cara, doeu, viu? Esse tapa da Carla. Ai, que dor. Mas aí ela continuou a falar, né? E ela falou assim: amiga, o que você tá falando aqui pra mim, você vai falar pra uma outra pessoa, só que essa pessoa é um profissional e ela vai saber te dar um direcionamento. E no caso eu não sou essa pessoa. Sabe que eu fiquei pensando um pouco sobre o que a Carla falou. E ela falou: todo mundo merece ser feliz. Pensa nessa possibilidade. Me deu o contato de uma terapeuta. Bom, já estava ficando um pouquinho tarde, eu me despedi da Carla e resolvi voltar para casa. Enquanto eu estava voltando, eu fiquei pensando no que ela me falou, sabe? Eu falei assim: quer saber? Eu vou considerar isso. E resolvi entrar em contato com a terapeuta que ela indicou. Bom, eu cheguei em casa, tava uma chuvinha bem gostosa, mandei mensagem pra Carla falando que eu considerei o que ela falou, mandei mensagem pra terapeuta e pesquisei algumas coisas de autoconhecimento na internet e tem tanta variedade. Caramba, tem terapia holística, terapia alternativa, terapia sistêmica, cognitivo-comportamental, humanista, fenomenológica. Cara, tem coisa pra caramba. Por fim, eu agendei a minha sessão. A minha primeira sessão foi online. Então eu e a terapeuta conversamos bastante coisas ali, né? E ela me falou também que o processo de autoconhecimento ele não se limita ali na sessão com ela, que era para eu dar continuidade, para eu meditar, para eu pesquisar, para eu estudar, ler bons livros, assistir bons filmes também que pudessem me ajudar a ter uma nova perspectiva de vida. E assim eu fiz. Eu comecei a pesquisar bastante coisa, livros, autores. E, nossa, foi assim, começou um processo, uma busca muito gostosa. E algo muito legal que eu me deparei foi com as obras do Jung e do Nietzsche também. E junto com todo esse processo, nossa, eu percebi que, cara, como a gente tem pensamentos intrusivos, né? Como a gente tem bastante crenças que, conforme a gente vai trabalhando, né, dentro desse processo, a gente vai percebendo que elas não fazem sentido. E dentro de todo esse processo, né, desse caminho que eu fui construindo, ainda estou do autoconhecimento, duas coisas me chamaram muita atenção. Eu estava fazendo uma leitura do Jung e ele disse que a busca pelo sentido da vida é sobre a gente desenvolver a nossa personalidade que é única dentro de nós. E a vida é um processo de crescimento e autodescoberta, onde a gente realiza o máximo potencial dentro de nós, porém com equilíbrio entre os aspectos conscientes e inconscientes. E que esse complexo de vazio que nós experimentamos, ele surge porque nós estamos desconectados de nós, desconectados dos nossos valores, ou que talvez a gente ainda não tenha encontrado algo que ressoe com a nossa essência interior. Então é preciso se diferenciar do externo. Um outro ponto que me chamou bastante atenção também é o Nietzsche,
Ele fala sobre a gente criar os nossos próprios valores, a gente criar o nosso próprio significado perante algo que parece totalmente sem sentido. E junto, dentro dessas leituras, duas frases deles também me marcaram bastante. O Jung, ele vai dizer que o encontro com o próprio eu é um encontro com esse vazio, mas é mais do que isso, é um encontro com a própria vida e com o próprio ser, e por isso é assustador. E o Nietzsche, ele diz que aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Isso me chamou bastante atenção e eu venho pensando e trabalhando esses processos dentro de mim. E aí, uma coisa que ficou muito clara é que, na verdade, as minhas escolhas sempre foram escolhas de fora, do externo. Eu comprei ideias e de vez em quando eu acho que eu ainda compro. Eu comprei a ideia de que era simplesmente eu escolher alguma coisa, fazer um vestibular, passar no vestibular, começar a trabalhar e que estava tudo resolvido. E na verdade não está. Agora eu estou precisando fazer esse trabalho. No palco da vida, nas redes sociais, a gente está feliz, mas no bastidor a gente está moído por dentro. A vida é sobre mudança, é sobre ganhar e perder. E por falar em perder, a gente perde amores, perde empregos, a gente perde pessoas que a gente ama. E não é comum a gente falar sobre a morte. Nós precisamos falar sobre a morte, entender qual é a função da morte na nossa vida, para um novo viés, para uma nova perspectiva. É sobre saber cuidar da gente, é sobre saber entender os nossos limites, é sobre entender que tá tudo bem quando a gente não está bem, que quando a gente não está bem, a gente acolhe esse sentimento e a gente valida com ele o que ele está querendo mostrar pra gente. A gente dá voz, a gente dá colo, a gente trabalhar isso dentro de nós. A gente precisa ter autocuidado, a gente precisa se amar, parar de se culpar um pouco, ser mais gentil consigo mesmo. E aí eu pergunto pra você, você já cuidou de você hoje? Obrigada por assistir.